Olá, eu sou Miguel Setas, sou o CEO da EDP no Brasil e estou aqui hoje para vos falar dos resultados do quarto trimestre de 2019 e de fechamento do ano. Gostava de comentar que estes resultados são a consequência de uma trajetória contínua de melhoria em todos os segmentos da cadeia de valor. E com isso, nós reportamos este ano um resultado de 1,3 bilhão de reais, que se traduz no resultado recorde da empresa aqui no Brasil, dos últimos 24 anos. Esse resultado deve-se a 5 fatores fundamentais que, naturalmente, gostaria de destacar. O primeiro é o investimento que nós fizemos na distribuição, na melhoria operacional do negócio e um investimento que se traduz também nas revisões tarifárias que foram feitas em 2019. Não só um aumento da base de ativos regulatórios, mais 36%, um aumento do EBITDA regulatório, mais 31%, e uma melhoria generalizada dos fatores que são o motor económico da distribuição aqui no Brasil. Esse resultado vem acompanhado também de um investimento que nós fizemos estruturante, estratégico, no negócio de transmissão. E na transmissão estamos fazendo um investimento na casa dos 3,9 bilhões de reais. Este ano fizemos 1,9 desses 3,9 e realizámos até agora 59% dos projetos de transmissão. É uma área estratégica para o grupo, é uma área que concentra hoje a maior parte do nosso investimento. A terceira nota, para vos dar conta da nossa estratégia de mitigação de risco no negócio da geração. Risco hidrológico, como nós sabemos, afeta todo o setor. Esse risco foi, em 2019, totalmente neutralizado com os mitigadores e com a estratégia assertiva da nossa comercializadora. Nós neutralizámos totalmente esse risco no ano anterior. Finalmente, falar-vos de mais 2 pontos. A nossa entrada, a nossa presença no segmento de serviços de energia. E aqui um destaque principal para a área solar distribuído. Temos hoje já quase 50 megawatt pico de projetos ou instalados ou contratados, o que representa um passo significativo para nos afirmarmos como uma empresa líder neste segmento. E, finalmente, uma palavra sobre inovação e sustentabilidade. Inovação e sustentabilidade que até costumamos designar como inovabilidade, inovação com sustentabilidade. Investimento que fizemos no ecossistema inovador, em startup, através da nossa aceleradora EDP Starter, através do nosso Corporate Venture Capital EDP Ventures, bem como investimentos em digitalização. Temos hoje 170 processos digitalizados ou projetos de P&D que nós estamos a fazer em áreas estratégicas onde o grupo se quer posicionar. Portanto, inovação, um foco claro da nossa estratégia no Brasil. Segundo foco neste domínio, sustentabilidade. Não podemos, de maneira nenhuma, abdicar dessas práticas e a EDP, mais uma vez, é reconhecida em 2019 como uma das empresas mais sustentáveis no Brasil, pelo 14º ano consecutivo no ISE Bovespa. Com isto, todas estas dimensões permitiram-nos chegar ao final do ano em condições de distribuir um dividendo de R$1 por ação. Portanto, este ano vamos distribuir 600 milhões de reais de dividendos, que representa um dividend yield de 4,5% e um payout ratio de cerca de 67%. Um sinal claro da saúde financeira da empresa e da nossa capacidade de responder não só ao investimento, como também às nossas responsabilidades perante todos os acionistas e todas as partes envolvidas. Deixo agora aqui a palavra para o Henrique Freire, para o nosso CFO, para poder entrar em detalhe em cada um dos negócios do nosso portfólio. Obrigado. Obrigado, Miguel. Vamos então ver os nossos resultados de 2019, com foco no ano todo. Estamos aqui. Primeiro o EBITDA. O nosso EBITDA contábil fechou em 2,9 bi de reais, uma evolução positiva em relação ao ano passado, mas interessa aqui fazer alguns ajustes em termos de recorrentes. Embora os ajustes tenham sentido económico, é importante em termos recorrentes fazer aqui algumas correções. Primeiro VNR. A VNR, como sabem, nas revisões tarifárias foi muito elevada e, portanto, isso leva a esse ajuste de necessário fazer para trazermos os resultados da distribuição em termos recorrentes. Depois temos a questão do benefício pós-emprego, que impactou essencialmente a EDP Espírito Santo, um pouquinho a Energesta, também falaremos disso mais à frente, e que também leva a um ajuste relevante. Depois temos a questão na transmissão, onde as IFRS, à medida que se vai evoluindo a obra, é reconhecido um resultado,
que nós, para efeitos de recorrente, não consideramos. Portanto, vemos aqui, em termos de EBITDA ajustado, uma evolução em todos os negócios positiva. Destaque aqui para a distribuição, com uma evolução muito marcada pela evolução do mercado e das tarifas, foi o ano da revisão tarifária. E depois ali a comercialização, a exceção é dos negócios, a evolução positiva era a comercialização, mas de destaque aqui é o resultado positivo do último trimestre, onde ela atingiu praticamente um resultado de 65 milhões de EBITDA, portanto um resultado muito expressivo no último trimestre e portanto recompondo a margem da comercializadora, e já vamos detalhar um pouco. Falando então agora de distribuição, é o ano das revisões tarifárias, atingimos uma BRR líquida pós-revisão de quase 5 bi nas duas distribuidoras, uma glosa durante este processo inferior a 0,5, nós temos um projeto que é o glosa 0, se ficámos em 0,5, portanto praticamente alcançado. O volume que falei que foi o que marcou a nossa evolução positiva, tivemos 2,3% de crescimento, que é superior ao crescimento da média do mercado brasileiro, mas houve aqui também um efeito da tarifa, mercado e tarifa, que foi importante, e a tarifa sabemos que impacta pós-revisão e portanto essa é a evolução, mas teve aqui um impacto bastante relevante. Depois a questão aqui do laudo atuarial, que no caso da EDP Espírito Santo impactou em 134 milhões de reais, já detalhamos um pouco quando falámos de custos operacionais. Falando agora de transmissão. Na transmissão, como sabem, o registro contábil do EBITDA representa a evolução das nossas obras. Para isso é a destacar primeiro o lote 11. O lote 11 entregámos no início do ano de 2020 já a conclusão, a entrada em operação parcial do lote 11, agregando uma RAP de 17 milhões de reais e, portanto, isso é a destacar. Depois temos os outros lotes sensivelmente a meio da sua construção, sensivelmente próximos ali de 50% em termos de construção. Nós, ao longo de 2019, tivemos um investimento de 1,9 bilhão de reais, isto totaliza já de 2,3 bilhão no total, e, portanto, agregados estes projetos, na nossa avaliação, agregam mais de 1 bilhão de reais em termos de VPL. Falemos então agora de geração hídrica. E falar de geração hídrica, antes de mais falar de risco hidrológico. Mais uma vez, o ano 2019 foi marcado por um cenário hidrológico desafiador, GSF baixo, PLDs elevados, elevada volatilidade e imprevisibilidade. Nós conseguimos, com todo o posicionamento que fizemos ao longo do ano, mitigar esse risco, e vemos aqui que o risco foi integralmente mitigado. Isso leva-nos a, quando nós comparamos em termos de EBITDA ajustado 18 com 19, tendo tido uma evolução positiva. Notar que no ano passado, em 2018, tivemos a venda das PCHs e, portanto, essa não poderá ser contabilizado para níveis de comparação com 19, onde já não temos esses ativos no nosso portfólio. Falando de P100, o primeiro destaque é na disponibilidade. Atingiu uma disponibilidade de 95%, muito superior aos 83,75%, que são a meta regulatória, vendo que em 2018 tínhamos atingido 80%, mas foi o ano das grandes reparações, da Major Overhaul da PSA, e por isso foi em termos programados. Este ano não houve esse efeito, esses eventos, e portanto tivemos 95%. Na média dos últimos 60 meses estamos acima dos 83,75% e portanto temos um FID, o fator de indisponibilidade, superior a 1, e isso permite-nos afirmar que em 2020 não vamos ter qualquer problema com a ADOMP, nenhum registro com a ADOMP. O que vemos aqui, um destaque, é o EBITDA continuando a evoluir, atingimos 515 milhões, portanto hoje a geração de caixa de PSA é uma geração sólida, a empresa registrou 187 milhões de lucro líquido, a dívida líquida do ativo é de cerca de 2 vezes a dívida líquida EBITDA e portanto haverá uma forte libertação de caixa nos próximos anos. Falando de comercialização, e aqui o destaque é para o resultado do último trimestre. Neste último trimestre atingimos 65 milhões de EBITDA, um grande volume também. Fizemos operações de compra e venda, tivemos também operações de lastro, que agregaram aqui mais margem, e isso permitiu-nos ter um resultado recorrente de 100 milhões de reais ao longo de 2019. E, portanto, isto às vezes trimestre a trimestre o resultado não é tão linear, mas no cômputo do ano atingimos quase 97 milhões, quase 100 milhões de reais de EBITDA. Falando aqui de geração distribuída não é um negócio que tenha um peso muito relevante, mas é uma parte importante do nosso crescimento
e onde queremos ter relevância no futuro. No ano passado investimos cerca de 65 milhões em geração solar, depois há um acréscimo para 72, incluindo aqui serviços, e queremos nos próximos anos atingir 100 milhões. Já temos hoje praticamente 50 megawatts pico entre portfólio construído e portfólio em construção, e de realçar aqui a qualidade das nossas contrapartes, dos nossos clientes, a qualidade creditícia destes clientes, que nos dá muita estabilidade para este crescimento. Falar um pouco de eficácia no controle de custos. Primeiro, uma análise que é sem a questão recorrente, e aqui o recorrente é a questão do benefício pós-emprego, já falo um pouco disso. Sem esse efeito, nós temos aqui uma evolução abaixo da inflação. Continuamos a evoluir a nossa base de custos abaixo da inflação, de forma sistemática, anual, continuamos a fazer isso. Na visão trimestre também continuaríamos a ter essa visão. Uma nota sobre o benefício pós-emprego. No meio do ano passado fizemos uma transferência do nosso operador de assistência em saúde e isto impactou a companhia toda e em específico no Espírito Santo, onde este benefício se estende também a aposentados e aos seus agregados familiares. Foi feita uma reavaliação com o novo prestador de serviços. Foi feita uma melhor adequação dos serviços prestados, do seu custo, da frequência de utilização, e feita essa base no âmbito do novo prestador, embora o novo prestador até traga algum maior acesso a uma rede mais alargada, mais especializadas, cobertas, mas a sua utilização está mais racional. Isso fez com que na avaliação houvesse uma redução desse passivo que temos com o benefício, chamado benefício pós-emprego, e portanto isso levou a uma redução de cerca de 137 milhões de reais desse passivo, e portanto é um benefício económico que foi reconhecido na nossa DRE. 134 na EDP Espírito Santo e 3 milhões, uma pequena parcela, na Energesta, que também tem uma situação semelhante, mas em escala. Vemos aqui uma nota ainda sobre o PEC-LD, vemos a evolução do PEC-LD para 0,8% da receita. Lembrando que este ano foi um ano que nós fizemos uma revisão do modelo de registro de PEC-LD, onde passámos a incluir o consumo irregular a partir de uma matriz específica. Detalhamos que consideramos tanto para consumo regular para consumo irregular. Mas, portanto, claramente abaixo de 1% tem sido o nosso claim, enfim, de manter esta variável, uma variável muito desafiante, mas que tem-se mantido abaixo de 1%. Falando agora um pouco de dívida, nós atingimos este ano, no final de 2019, com 5,6 bi de dívida, representa cerca de 1,9 vezes dívida líquida EBITDA. Tivemos aqui emissões este ano bem emblemáticas, concluímos o processo de contratação dos nossos leilões de transmissão que tinham sido ganhos em leilão, com uma emissão que destacamos aqui, que foi a emissão do lote 18, uma emissão de 800 milhões de reais, a IPCA mais 4,45. E depois também tirámos proveito, digamos, do novo cenário de taxas de juros de curto prazo, nomeadamente do CDI, e fizemos emissões relevantes também nas distribuidoras, com indexantes a CDI, a 106, entre 106 e 107% do CDI, portanto, claramente mostrando a qualidade creditícia do nosso grupo. E notar que tanto a Fitch iniciou a cobertura do rating com AAA na escala local, e também que a nossa estratégia de financiamento com recurso ao mercado de capitais, estratégia de financiamento em transmissão, foi reconhecida por um prémio internacional relevante como uma operação que fizemos no final de 2018 para o lote 21 e que, pela sua originalidade e pela sua relevância, foi destacada nessa premiação. Concluímos aqui a apresentação dos resultados e eu devolvia aqui a palavra ao Miguel. Obrigado. Obrigado, Henrique. Eu queria terminar com uma palavra sobre o ano 2020. E obviamente que vamos continuar a dar seguimento à nossa estratégia de investimento na distribuição, de investimento na transmissão, até porque temos uma parte importante do nosso CAPEX ainda em execução, investimento também na área de serviços de energia, com um particular destaque para o solar distribuído, e num esforço transversal que eu diria que é comum a todas as partes do nosso negócio, que é o investimento na digitalização, na transformação digital, para trazer maiores níveis de eficiência, maiores níveis de automação, maior qualidade, maior assertividade nos nossos processos. Tudo isso resultará, inevitavelmente, numa EDP mais robusta, numa EDP mais competitiva, e é esse o nosso compromisso convosco, o compromisso com o mercado. Obrigado a todos, aqui estaremos no próximo trimestre. Um abraço.